quem deseja fazer um pouco mais de gestão, ele não precisa ter o medo de que ele vai deixar de ser visto como médico, mas ele vai agregar outras camadas de conhecimento que vai ajudá-lo, inclusive, a ser o melhor médico. Inclusive, seria cada vez mais desejável que as próprias faculdades de medicina, na formação do médico, trouxessem mais elementos de sistema de saúde e não só a formação técnica. Da mesma forma como hoje, muitos colegas que estão olhando para a sua vida como médico, estão pensando um pouco em opções como gestão, ele não precisa ter o entendimento de tudo, mas ao longo do tempo, ele precisa se perguntar o que ele quer, o famoso autoconhecimento, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Médico e o Empresário. Se você sente que a sua jornada deve ir além da medicina, deve ir para a liderança, inovação, empreendedorismo, esse podcast é para você. Eu sou Emerson Gasparetto, médico neuroradiologista e executivo no mundo da saúde nos últimos 15 anos. O objetivo do podcast O Médico e o Empresário é trazer para vocês histórias inspiradoras dos bastidores de profissionais incríveis do mundo médico que foram além da medicina e deixaram o seu legado, o seu impacto no nosso setor. E hoje é um super prazer para mim estar aqui com a doutora Jeane Tsutsui. Atualmente a Jeane é a CEO do Fleury, do Grupo Fleury. É médica formada pela USP de Ribeirão, com residência em cardiologia e clínica médica. Posteriormente, doutora pela USP, pós-doutorado em Nebraska, mais de 100 publicações científicas, livre docente pela USP em 2007, que começou sua carreira no Fleury em 2001 como médica, passou por várias cadeiras executivas a partir de mais ou menos 2007, 2008, né, Jeane? E até culminando em 2021, quando ela assenta na cadeira de CEO do Grupo Fleury. Então, Jeane, super prazer estar aqui. Eu acompanho desde sempre a sua trajetória, super bacana. E aqui a gente está para conversar, para trazer os aprendizados dessa carreira que, sem dúvida, foi desafiadora, para inspirar mais médicos em você. Então, seja muito bem-vinda. Emerson, super obrigado. Um prazer estar aqui. Bacana essa ideia de falar um pouco sobre não só a carreira médica, mas também a carreira executiva. Então, para mim é uma honra poder compartilhar nesse bate-papo um pouco da minha trajetória, mas também a gente discutir algumas ideias e compartilhar com os colegas aquilo que foi um pouco da nossa vida. Nós também fizemos essa trajetória de médico e de executivo, né, Emerson? Então é muito bacana estar aqui com você hoje. Obrigada. Show. Muito obrigado. Jeane, como foi a escolha da medicina para você? Foi uma escolha natural? Como foi a história sua para começar a sua vida na medicina? Bacana, esse é um ponto interessante. Quando a gente olha para trás, parece que existe uma clareza de propósito, mas no fundo, claro, como uma jovem, eu tinha várias dúvidas de carreira, mas sempre eu tinha um lado de que, de alguma forma, eu gostaria de poder exercer alguma coisa que tivesse um impacto. Hoje eu percebo isso, né? O impacto na sociedade, o impacto naquilo que a gente faz como médico e como atuando no sistema de saúde, mas era um sentimento que por trás havia, claro, todo o desafio de entrar na faculdade de medicina e no vestibular, tudo aquilo, mas talvez aquele desejo expresso de uma forma muito simples numa jovem de ter um impacto na sociedade. E a carreira médica, de uma certa forma, traz esse impacto hoje traduzido pela forma de propósito. Mas, sem dúvida alguma, lá atrás já existia um sentimento. E aí, óbvio, muito competitivo, o vestibular, entrar na faculdade. Mas a faculdade, para mim, foi uma história muito bacana, né? De descobertas e de muito aprendizado. À época, a gente tinha matérias muito duras, né? Mas outras também que eu adorava. Fiquei absolutamente apaixonada pela medicina desde a época da faculdade, e aí eu escolhi fazer a cardiologia exatamente por gostar muito de fisiopatologia e dentre essa visão, né, de ser um pouco mais clínica analítica. E aí você fez uma super formação em cardiologia, que eu digo que assim, é mais ou menos
mais ou menos uma certa trilha, né, exitosa em medicina, né? Que é você fazer uma boa faculdade, uma boa residência, você ter uma produção científica razoável, você faz uma pós-graduação, mestrado, doutorado, faz um estágio fora, e aí você entra no Fleury, mas 100% médica, né? Sem expectativas executivas, né? Ou não? 100% médica, inclusive com uma visão de que eu não só tinha a atuação médica, e aí eu fui para a parte de imagem cardiovascular, então eu fiz a minha residência no INCOR em cardiologia, depois eu fiz a minha especialização em ecocardiografia e fiz o doutorado em ecocardiografia e também compartilhei uma carreira de pesquisadora, que quando a gente faz uma análise, a carreira de pesquisador, ela também envolve uma série de outras habilidades. Você se aprofundar, estudar muito, ter o raciocínio analítico, ter a curiosidade científica. E a minha vida era uma atuação em imagem cardiovascular e uma atuação em pesquisa. Tanto é que eu fiz o doutorado, o pós-doc e fui para a livre docência. Então, de uma certa forma, eu estava trilhando uma carreira acadêmica de pesquisadora. E eu costumo dizer que isso significa um aprofundamento no conhecimento, porque a partir do momento que você escolhe um tema na sua pesquisa de doutorado e depois na sua especialização como uma pesquisadora, você vai se aprofundando cada vez mais naquele tema. E o contrário, eu fiz depois, como executiva. Eu aprofundei e depois eu fiz o zoom in, depois o zoom out, né? Que é exatamente uma visão de sistema de saúde diferente. Então, isso para mim foi importante, porque hoje quando eu me vejo fazendo uma série de análises, eu trago um pouco daquele conhecimento anterior, seja como uma cardiologista olhando para o sistema cardiovascular e agora para o sistema de saúde, seja como uma pesquisadora levantando hipóteses e fazendo perguntas. Então, eu realmente trilhei uma carreira ali acadêmica antes de migrar para a carreira executiva. Para mim foi bastante bacana, porque também você entrar no mundo da descoberta, da publicação, de você montar times, de você montar projetos, de você pedir financiamento para esses projetos, também é um conhecimento interessante. Tem um paralelo, né, com a gestão, né? Na verdade, eu entrei na gestão em 2007, quando eu estava fazendo a minha livre docência, eu também comecei a minha carreira de gestão. À época, eu fui convidada pelo Fleury, eu já atuava na parte de ecocardiografia no Fleury como médica desde 2001, mas quando eu voltei do meu pós-doc, eu fui convidada para montar uma área de pesquisa e desenvolvimento. O Fleury sempre fez inovação, pesquisa e desenvolvimento, mas não tinha uma área específica, não era separado. E pelo meu background científico, me pareceu muito natural ir para a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu assumi a área de pesquisa e desenvolvimento e aí abriu-se o mundo. Porque eu comecei a entender inovação na iniciativa privada. Quer dizer, aquilo que você produz de conhecimento na universidade, como você transforma em produto para aquilo lá realmente ser vendido para uma empresa de capital aberto hoje e gerar dinheiro. Então, todo o ciclo de inovação eu percorri e aí eu fiz um MBA em Ciência, Tecnologia e Inovação. Exatamente porque eu estava entrando no mundo de gestão, mas ainda com um link muito forte com a minha formação técnica. Então, foi uma trajetória que foi, de uma certa forma, um início que parecia uma continuidade, mas que a partir do momento que eu entro, faço um MBA, começo a entender ferramentas de gestão, começo a entender que eu tinha que fazer um orçamento, um planejamento estratégico da minha área, uma visão de futuro, eu me deparei com um mundo novo para mim. E aí eu tive que me adaptar a isso e buscar conhecimento. Então é até interessante, Emerson, porque eu fiz uma livre docência junto com o MBA. Então eu já estava, de uma certa forma, estável numa carreira médica, acadêmica, e eu comecei do zero. Eu comecei a estudar contabilidade, eu comecei a estudar finanças do zero, mas foi interessante. Então a sua transição ela foi super... uma sobreposição de uma carreira
médica com uma visão mais científica, acadêmica, pesquisa, que foi caminhando para pesquisa e desenvolvimento no setor privado, que depois foi uma migração. Então ela foi... Porque os médicos, Jane, tem uma dúvida muito grande, tipo assim, vai chegar um dia, então, que... Chega um dia, fala assim, então eu vou fazer uma carreira executiva. Beleza, eu vou tirar meu jaleco, vou botar um paletó e hoje eu sou executivo. Não é assim, né? Não foi assim para você. Né? Não é assim. E esse é um ponto bastante interessante de discussão. Claro que tem alguns profissionais que podem fazer uma transição um pouco mais rápida. Mas também existe muito a possibilidade de você fazer realmente uma transição em que você permanece como médico, e eu fiz isso. Eu permanecia como uma assistente do INCOR meio período, e meio período eu estava começando uma carreira de gestão. E eu fui me preparando para isso. Por quê? Porque claro que existe toda uma formação técnica, anos de estudo numa área que não dá para jogar simplesmente fora. E não existe isso. Conhecimento não é assim. O conhecimento não é feito por blocos. O conhecimento é fluido e você vai adquirindo outras capacidades, mas você tem um mindset que é a tua formação. Hoje eu vejo nitidamente isso. Hoje, na minha carreira executiva, eu atuo com médicos, com engenheiros, com administradores, e esse blended de conhecimento ele é muito rico. E é isso que o médico precisa ter. Quem deseja fazer um pouco mais de gestão, ele não precisa ter o medo de que ele vai deixar de ser visto como médico. Ele vai continuar sendo médico, mas ele vai agregar outras camadas de conhecimento. E o médico é muito estudioso por natureza, né, Emerson? Muito dedicado. Então, né? Muito dedicado. Então, é agregar uma camada de conhecimento que vai ajudá-lo, inclusive, a depender da situação, a ser um melhor médico. Claro que isso não tem influência na técnica, ele vai continuar técnico com o seu critério, mas tendo uma visão maior do sistema onde ele está inserido, as decisões que muitas vezes ele toma numa clínica ou de forma isolada, elas passam a ser decisões influenciadas e com maior entendimento do que está acontecendo. Eu acho que isso é bastante relevante. Inclusive, seria cada vez mais desejável que as próprias faculdades de medicina, na formação do médico, trouxessem mais elementos de sistema de saúde e não só a formação técnica. Porque o médico, de uma certa forma, depois que ele tem a sua formação toda formal, ele começa a entrar no mercado de trabalho em que, de uma forma ou de outra, ele vai ser influenciado por isso. Então, é bastante interessante que a gente discuta isso com os jovens médicos para que eles absorvam mais um pouco dessa... Não precisa ser necessariamente um executivo, mas que entenda sistema e entenda um pouco mais de gestão, porque na profissão médica ele acaba fazendo isso de alguma forma, em algum momento. Seja gestão de times, gestão de equipe, ele acaba sendo uma liderança, ou na própria clínica particular. E, sem dúvida nenhuma, muitos estão inseridos em algumas instituições maiores e impactados por tudo isso. E tem aqueles que vão querer efetivamente fazer uma transição e seguir uma carreira executiva. Então, de alguma forma, esse conhecimento permeia toda a carreira médica. Quando a gente olha algumas disciplinas de gestão e liderança, como gestão de pessoas e gestão financeira, todo mundo devia ter, né? Não só para o seu impacto profissional, mas também para o aprendizado pessoal. Eu entendo que várias coisas que eu aprendi, como, por exemplo, gestão de conflito, eu uso na educação dos meus filhos. Negociação, é coisa que se usa para a vida, né? Então, essa formação ultra técnica, que é essencial, né? Acho que é a base. Talvez, se ela pudesse ser incrementada por algumas disciplinas, como você falou, a gente teria médicos com performance melhor. Não necessariamente técnica, mas no seu negócio, na sua clínica, na sua carreira, né? Mais do que isso, né? Porque a carreira médica tá desafiadora, né, gente? E esse é o mundo que a gente vive hoje, em todos os aspectos, em todos os setores, em todas as profissões. Essa necessidade de você trazer um conhecimento novo,
o Lifelong Learning. É uma realidade, né? É um nome bonito, mas de fato Você tem que se adaptar ao mundo que está mudando. Olha hoje a tecnologia, AI, uma série de outras situações, conhecimentos, mesmo na área médica, medicina de precisão, genômica, algo que na nossa formação não estava tão presente, o tempo inteiro você vai adquirindo esse conhecimento. Isso já é natural na vida do médico dentro da sua carreira técnica. Ele vai estudando e se especializando. Ao mesmo tempo, ter a oportunidade de ter conhecimentos novos é interessante. Isso para minha carreira foi muito bacana. Como eu te contei, eu estava numa carreira técnica de pesquisadora e de repente se abriu um mundo de conhecimentos que eu falei, pera lá, olha, tem muita coisa aqui que eu não tenho a menor ideia e eu quero estudar e entender. E foi aí que depois não só do meu MBA, eu fiz uma série de outra formação executiva. Ao mesmo tempo que eu estava, né, ali lidando com a situação de fazer um part-time ainda de atuação médica, part-time executiva, e depois eu fiz efetivamente a migração quando eu optei por falar, poxa vida, eu gosto de fazer isso, e aí eu deixei a carreira médica e me dediquei à carreira executiva, mas isso foi em 2012, quando eu já assumi como uma diretora executiva dentro do Fleury, assumindo responsabilidades muito grandes, e depois eu migrei para parte de negócios, assumindo P&L e tudo mais. Em 2021, eu assumi como CEO. Mas foi uma decisão, não foi rápido, foram períodos da minha vida em que eu fiz sobreposições para tomar a melhor decisão. E, Jane, o MBA para você foi assim, tá se abrindo aqui um novo mundo, tem um conhecimento que eu não tenho, eu vou buscar no MBA esse conhecimento? Foi essa a sua decisão? E qual foi a sua expectativa versus a realidade? Como que foi o MBA para você? MBA foi muito no início, foi quando eu comecei como gerente de P&D. E o MBA foi simplesmente, olha, eu preciso ter algum conhecimento para poder ser gerente, sem nenhuma expectativa de ter uma carreira executiva. Tanto é que eu optei à época por conhecimento, tecnologia e inovação, que tinha muito a ver com o meu papel em pesquisa e desenvolvimento. Não foi o MBA que me deu todo o conhecimento, mas a partir do momento que eu entrei numa carreira de gestão, aí sim eu me interessei por outros temas e nitidamente para mim tinha uma necessidade grande de conhecimento em finanças. E eu estudei muito finanças, né? Eu fui para Wharton, fiz cursos. Claro que quando você faz alguns cursos executivos, como Harvard Business, MIT Sloan School of Management, você tem uma parte de finanças, mas você tem outras matérias. Você tem estratégia, você tem negociação, você tem transformação digital, tudo isso. Mas eu sabia que um gap na minha formação como executiva seria finanças. Então, eu realmente fiz cursos dedicados a finanças. Claro que hoje, eu sendo uma CEO de uma empresa de capital aberto, eu lido com o mercado de capitais o tempo inteiro, né? E muita gente, quando eu faço isso, eles não sabem que eu tenho uma formação médica. Porque o ambiente é um ambiente mais financeiro, né? E claro que eu tive que me preparar para isso. Mas não é todo médico que precisa ter esse nível de aprofundamento. Ele vai ter uma assessoria financeira para isso. Então, eu acho que todo mundo precisa ir trilhando a sua carreira e buscando o conhecimento que acha que precisa, a depender do seu objetivo. Não precisa ser carreira, né? Não precisa ser tudo de uma vez. Mas voltando para o meu MBA, foi interessante, sim. Porque aí eu comecei a estudar algumas coisas, mesmo sendo um MBA voltado para conhecimento, tecnologia e inovação, que são conhecimentos complementares que você vai tateando. O bacana, Emerson, eu acho, é que as pessoas às vezes ficam angustiadas com isso tudo. E, na verdade, você precisa curtir cada etapa e absorvendo esse conhecimento. O conhecimento, como eu falei, ele é muito fluido. Nas interações, a gente aprende. E algo que lá atrás, o médico, às vezes, nem sempre tem tudo isso. O networking, uma série de outras coisas, ele vai aprendendo e a prática ensina.
Então, para quem quer fazer um pouco mais de gestão, prestar atenção que, no fundo, quando ele lida com a equipe, ele está fazendo a gestão, é interessante. Na hora que ele recebe um relatório e ele lê aqueles números, é interessante. Então, ter essa curiosidade e ir absorvendo um pouco disso, eu acho que é muito bacana também no dia a dia. E muitos colegas estão inseridos nisso o tempo inteiro. Ao invés de falar, isso aqui eu não quero saber, isso aqui alguém vai tomar conta, se ele também se abrir para isso, eu acho que é uma forma bacana de você ir se aprimorando. Você sabe que quando eu comecei esse processo, na época eu conversei com o diretor de RH da empresa e falei, vem cá, qual formação que eu faço aí? Porque eu preciso conseguir conversar com esse pessoal aqui, que só fala em siglas que eu não conheço, né? Aí, na época eu falei, eu faço um MBA? Ele falou, não, MBA já não faz sentido. Ele falou, você tem que aprender com as pessoas. Eu assim, mas como é que eu vou aprender com as pessoas? E aí, eu comecei a me inserir nesses comitês, digamos assim, com vocabulários diferentes do meu. Como você vê isso hoje? Porque eu sei que se estimula isso para que os médicos do Grupo Fleury tenham esse envolvimento, porque isso faz total diferença. Porque eu acho que é você ser exposto ao que você não sabe, para você entender que você não sabe. E aí você vai aprender. Como é que você olha para isso hoje no time do Fleury? É bacana, Emerson, você contando a sua história, eu me lembro também da minha. Lá atrás, eu entrava em reuniões que eu falava, o que será que eles estão falando? Né? Tipo assim, você vai entendendo um percentual pequeno, depois você vai entendendo um percentual maior, mas é muito interessante. Hoje no Grupo Fleury, sim, a gente tenta fazer em muitas reuniões, a gente tem obviamente todos os diferentes grupos com reuniões técnicas, discussões de casos, reuniões com todo o nosso grupo de médicos, e a gente tenta também praticar e estimular a interdisciplinaridade, que é algo importante para o raciocínio clínico e para você ser um bom médico, mas a gente mescla em algumas situações tanto temas de inovação, então são as equipes fora da área médica falando um pouco de inovação, como temas de negócios. Então, pelo menos uma vez por mês, todos os médicos que estão de alguma forma na coordenação ou em alguns cargos ali, eles acabam recebendo informações sobre o negócio, sobre o business. Como nós estamos, quais são os pontos relevantes, quais são os parâmetros para todo mundo olhar. E, de uma certa forma, ao longo do tempo, esse é um conhecimento que, no fundo, ele está entendendo como o business é gerido, né? Então, este entendimento é muito interessante. E, cada vez mais, a gente traz alguns temas para todos os fóruns, onde a gente traz tanto a liderança médica como a liderança de gestão para fóruns conjuntos, onde os temas são os mesmos, né? Então, é uma forma de você estimular os médicos a olhar um pouco a carreira de gestão. Pode gostar, pode falar, realmente eu me interesso, pode falar, não gosto disso, deixa que eles tocam e eu vou ficar aqui na minha carreira técnica. Tanto é que dentro da carreira médica do Grupo Fleury, você tem tanto a carreira puramente técnica, como você pode fazer o Y e ir para a coordenação, gerência, diretoria de médica, ainda médica. Mas nós temos alguns médicos que, como eu, fizeram a transição para a carreira puramente de gestão. Então, são opções, mas principalmente o médico precisa experimentar. Ele precisa estar aberto a olhar isso e pode ser para a sua vida pessoal, pode ser para você controlar o teu ganho do dia a dia, pode ser para você controlar a sua clínica. De alguma forma, esse tipo de conhecimento ajuda. E você acaba fazendo com que o médico se cerque de pessoas excepcionais nas suas áreas e isso acaba o aprendizado por espelho, né? E o contrário. É fundamental para os gestores que estão na área médica e que não são médicos, que eles entendam a importância da decisão. Que eles entendam o impacto que existe no sistema de saúde, que eles entendam o impacto que existe no atendimento ao paciente. Isso é fundamental.
Isso precisa ser o tempo inteiro estimulado dentro das organizações, das instituições médicas. Porque quem não tem a formação médica, que vem de outra área, pode achar que atuar na área médica é muito simples, mas não é. Tem um impacto muito grande em todo um sistema, no diagnóstico correto, naquilo que ele traz de resultado mais com implicação. É o que eu sempre falo, inovação nem sempre vai te trazer um resultado direto, mas tem uma implicação em posicionamento de marca, em posicionamento em resolver o problema complexo. Isso pode trazer receita de outras formas e principalmente se você tem um posicionamento de resolver o problema do paciente, às vezes aquilo lá não vai te dar um retorno financeiro direto. Mas isso tudo é importante. Então, o não médico também aprende muito nessas interações com o médico. E como eu te falei, o mindset ele é diferente. Muitas vezes, quando você põe os engenheiros, aquele que estão lá vendo o processo para falar com o médico, eles falam, gente, o médico está completamente confuso. Mas não, o raciocínio médico, ele é complexo e ele é diferente. O engenheiro vai lá, coloca um monte de caixinha e fala, vai funcionar. Nem sempre funciona. Então, isso tudo é bastante interessante, Emerson. Você falou, né, da parte de finanças, né? E eu lembrei que isso todos os médicos colocam como seu principal gap finanças, né? Agora, é óbvio que finanças tem vários níveis de finanças, como você falou. Uma coisa é entender finanças para a gestão da minha clínica, outra coisa é entender finanças para CEO de uma empresa de capital aberto, né? E eu lembrei de uma história, no início da minha carreira executiva, o financeiro da empresa era o Carlos de Barros, que tinha feito toda a sua formação em escola internacional, no Rio, faculdade em Stanford e MBA em finanças em Stanford. E ele era o meu par financeiro. E o Carlinhos só falava em sigla, em inglês e em finanças. Então tinha que estudar em português e inglês e eu não aguentava mais. Eu lembro que uma vez o Pedro Bueno virou para mim e falou, Emerson, cara, nem parece mais que você é médico, porque você tá conseguindo conversar de finanças bem. Aí eu falei assim, não, obrigado, senhor, tá tudo resolvido. Então, tirei essa culpa das minhas costas. Aí passa 1 ano, 2 anos, um dia a gente tá numa reunião, o Carlinhos fala, não sei o quê, porque eu EVA. Aí eu assim, caramba, EVA. Aí eu, EVA, mais uma sigla. Aí o Pedro falou assim, Carlinhos, você tá falando o quê? Você tá falando de lucro econômico? Ele assim, sim. Então por que você não usa sigla em português? Eu falei assim, obrigado, senhor. Porque é muito complexo esse negócio pra gente, né? E eu percebia isso. A forma de raciocínio é diferente. E a gente conversava muito sobre isso, né? Principalmente eu e o Carlinhos. Ele engenheiro, ele falava, Emerson, você usa muita intuição. Eu falei, a gente é de gente. E foi muito legal que né, a gente teve uma história junto, a gente conversa até hoje sobre como essa troca foi rica para os dois. Porque realmente eu precisava trazer um pouco mais de engenharia para poder ser um executivo. E ele, como executivo em saúde, precisava trazer um pouco mais de pessoas, né? Então acho que essa troca ela é muito rica. É aí que a gente aprende, né, Jane? Nessas trocas, né? Sem dúvida nenhuma. E você trouxe um exemplo muito simples de siglas. Mas vejam quanto que o médico no linguajar usa siglas o tempo inteiro. Então, quem entra numa reunião médica, ele não consegue entender tanto de siglas. E a mesma coisa na área de finanças. Mas aí é que tá, né? Eu acho que, primeiro, entender que o mindset é diferente é muito interessante, Emerson. Porque muitos médicos falam, puxa vida, esse pessoal não tá entendendo o que eu tô tentando explicar, mas é que realmente a forma de raciocinar, ela é diferente. Isso, gente, o médico tem 6 anos de formação acadêmica, médica, para montar uma linha de como ele raciocina um sistema complexo que tem um monte de interações e por isso que eu digo, hoje, o meu raciocínio como executiva na área de saúde, olhando o sistema de saúde, ele é um raciocínio onde eu penso em todas as interdependências como num sistema do sistema do corpo humano. E nem sempre alguém que vem da área de finanças faz esse mesmo raciocínio. Ele vai fazer outro raciocínio. Então, isso é muito interessante. Então, o médico primeiro precisa entender. O raciocínio dele foi feito... e ele foi treinado para uma série de decisões, muitas vezes decisões autônomas,
E quando ele entra num time, ele fala, puxa vida, mas por que eu tenho que passar por esse tanto de fórum, tal. Então, assim, Mas agora o médico, primeiro, ele não tem medo de tomar decisão. Isso é muito claro para mim. Por quê? Porque, de alguma forma, na sua atuação médica, ele foi treinado para tomar aquela decisão diante do seu paciente. Então, assim, ele tem uma formação fantástica de raciocínio de complexidade, porque o organismo humano é muito complexo. Você pensa depois na especialização, o médico ele foi aprofundado e foi treinado para um raciocínio muito complexo. Então, ele consegue resolver qualquer problema complexo executivo. Só que ele precisa ter um embasamento como de outras informações. A partir do momento que ele tem as informações, ele faz o raciocínio. É aquilo que você falou. É só te dar todos os elementos e você faz um raciocínio financeiro. E o mesmo foi o meu caso. Eu estudei, tive toda uma formação de pesquisa, de sistema cardiovascular, de imagem cardiovascular, e depois eu fui estudar finanças. Então, assim, de alguma forma, a gente tem o aprofundamento de raciocínio complexo. Você só precisa ter mais informações. Porque o médico nunca teve as informações dos conceitos básicos em finanças. Então, você vai estudar isso e, de uma certa forma, você faz. Nem todo mundo precisa, de novo. É porque eu, particularmente, achei que era importante. E aí eu trago um ponto muito fundamental. Você saber o que você quer. Você não precisa ter o raciocínio claro desde o início. Como eu falei lá atrás. Lá atrás, como uma jovem de 17 anos que prestou vestibular, eu não conseguia materializar todo o meu raciocínio da decisão de fazer medicina. Então, era um pouco da intuição, um pouco do desejo, um pouco, eu gosto de biológicas, eu era competitiva, esse tipo de coisa. Da mesma forma como hoje, muitos colegas que estão olhando para a sua vida como médico e estão pensando um pouco em opções como gestão, ele não precisa ter o entendimento de tudo. Mas ao longo do tempo, ele precisa se perguntar o que ele quer. O famoso autoconhecimento, né? Para tudo, né? O que te faz feliz, o que te faz ter energia, porque, gente, uma vida executiva é muita dedicação. Então, aquilo precisa realmente ser algo que você gosta. Porque senão você não aguenta trabalhar 14 horas por dia num tema muitas vezes árido. Exato. Então, você precisa gostar. Você precisa falar, o que você está fazendo de diferente? Isso me motiva. Eu trabalho muito, mas eu trabalho muito feliz. Muito feliz. Porque, puxa vida, de alguma forma, você está tendo impacto na sociedade, dentro da área de saúde. Uma escala gigante. Numa escala gigante, né? Hoje a gente está aí... Eu estava vendo os números. 77 milhões de atendimentos no ano passado, 315 milhões de exames processados, 14 estados. Então, você tem um impacto. Agora, não é um número pelo número. De uma certa forma, isso tem que ter uma conexão com o que você realmente gosta. Eu falei para você, né, Emerson... Quando se abriu o mundo de gestão, para mim foi conhecimento novo. Então, eu adorei aprender outras coisas, né? Para mim foi bacana fazer isso. Não foi aquele sacrifício, puxa vida, tem que estudar finanças. Não, eu falei, puxa vida, olha que coisa bacana eu poder fazer isso. Então, as pessoas realmente têm que gostar daquilo que estão fazendo. Senão, não aguentam, porque é muita pressão, é muita dedicação. O médico sabe disso, porque a carreira médica ela é muito pesada. E eu digo isso, o médico ele precisa ser muito valorizado, porque ele toma decisões dificílimas com o seu paciente, ele tem uma responsabilidade gigante na sua tomada de decisão, ele tem muitas vezes uma dedicação grande, né? A própria formação é uma formação muito longa, e ele precisa ser muito bem valorizado. Você abordou 2 temas que acho que a gente pode aprofundar. Um é o autoconhecimento, que eu vou deixar por segundo, e o outro, essa questão que você falou, de quando você tem um médico na sala e vamos usar um executivo de finanças na sala. E os dois se olhando e conversando. Esse é o motivo do título, o médico e o executivo. Porque no início ia ser o médico e o executivo. Falei, não, é o médico e o executivo. Porque
o que eu acho que acontece aqui? Você falou, são modelos de raciocínio muito diferentes. Qual é o risco aqui? A perda do respeito entre um e outro. Então, esse cara não sabe o que está falando, ele não é médico. E o outro fala assim, cara, esse cara não sabe o que está falando. A gente está tomando uma decisão aqui que vai quebrar a empresa, que vai causar um dano, ele não está fazendo conta e tal. Para mim foi chave porque quando a minha primeira posição foi em comitê executivo, eu era o único médico. Então eu era o cara do raciocínio confuso, porque o grupo tinha um raciocínio parecido, eu era o raciocínio errado, né? E eu olhei, falei, primeira coisa, se o meu raciocínio é diferente, eu tenho que ter cuidado como eu coloco as coisas, né? Porque eu sempre falei assim, o médico, quando está fazendo esse processo de transição, ele não pode jogar o CRM na mesa. Não, é assim porque eu sou médico. Não. Segundo, se esses caras estão aqui, bobos eles não são. E aí, provavelmente é mais fácil eu aprender o que eles sabem do que eles aprenderem o que eu sei. Porque se você olhar hoje os executivos que estão na saúde, que são considerados executivos de sucesso e que não são médicos, eles têm uma carreira na saúde muito longa. 15 anos, 20 anos, que provavelmente foi o tempo que eles levaram para aprender isso que você falou do sistema complexo. Por outro lado, você, em 14 anos de carreira executiva, você virou número 1 de uma empresa que é uma das maiores empresas de saúde do Brasil. Então, esse respeito mútuo, ele é importante. E como é que você, que tem que liderar esse médico, que tem que liderar esse financeiro, como é que você cuida dessa turma para não ter conflito negativo, para que tenha essa conversa? Porque para mim essa é a diversidade mais legal que tem, que é a diversidade de formas de pensar. Agora, não é fácil pilotar essa turma, né, Jane? Como é que você faz isso no seu dia a dia? Isso é gestão de pessoas, na verdade, porque gestão de pessoas não é simplesmente você ter um time, estabelecer metas, é você lidar com conflitos de forma positiva, como você mencionou, Emerson. Uma das coisas que eu mais aprendi em alguns cursos fora era, puxa vida, por que eu tenho que ouvir? Isso é duro. Porque quando você vai e estuda um case, você monta o teu raciocínio e para você tá claro aquilo. E de repente te colocam numa sala, em Harvard se faz muito isso, para você discutir com pessoas do mundo inteiro e você não tá entendendo por que você tá tendo que discutir aquele caso. Se você leu e chegou à conclusão, não tá resolvido. E aí você se põe numa mesa e você fala, cara, não é possível que eu li o mesmo caso. Ele chegou numa conclusão completamente diferente. E exatamente aí que está a questão. Porque o mindset, o background, tudo que tem por trás te leva a chegar a uma conclusão que tem o seu bias. Pelo tudo que você viveu, pela tua experiência e pela tua formação, certo? Na hora que você coloca isso e ouve a opinião do outro, você fala, aconteceu alguma coisa. Será que ele leu o mesmo case que eu? E é isso. Então, esta questão de você hoje tá com pessoas diferentes, que é o que você falou, esta é a maior diversidade e é difícil de lidar com isso. Porque muitas vezes você quer o pense rápido, pense devagar. Se você quer tomar decisão rápida, é melhor que todo mundo já esteja alinhado, toma a decisão e acabou. Na hora que você entra no campo da reflexão com opiniões diferentes e opiniões fortes, você precisa, de uma certa forma, lidar com isso. Isso é fazer uma gestão de equipes onde você tem opiniões fortes, backgrounds diferentes e raciocínios diferentes. Então, isso é muito rico, porque a partir do momento que você consegue, de alguma forma, convergir a partir de pontos de vista diferentes, isso você está tomando uma decisão mais equilibrada. Falar é fácil, fazer no dia a dia é muito difícil. Vamos lá, né? Às vezes você fala, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, toma uma decisão rápido e tal. Então, muitas vezes, o médico, quando ele passa a fazer parte de alguns comitês executivos, ele se vê nessa situação. Ele fala, cara, eu não tô entendendo por que está se indo por esse caminho se o meu raciocínio está indo por outro. E aí ele ouve, ele muitas vezes coloca o seu ponto de vista, precisa ter um ambiente que você tenha isso.
Para as decisões maiores e mais complexas, isso é bastante interessante. Porque hoje o mundo, ele não está, embora ele esteja polarizado, ele está muito complexo e não tem uma decisão fácil. Gente, olha o sistema de saúde. Se todas as decisões fossem muito óbvias e fáceis, já tinham tomado. Hoje nós estamos dentro de um sistema extremamente complexo e que cada vez mais a gente precisa ir por alguns caminhos não óbvios. Porque até agora o sistema de saúde tem uma baita desafio de sustentabilidade. Então é isso que precisa ser feito. Agora no dia a dia, Emerson, o que acontece? A gente também não pode ficar com essa confusão o tempo inteiro, senão a gente morre gastando energia, né? O nosso sistema, ele foi todo estruturado para você economizar energia nas decisões fáceis do raciocínio rápido. Então, para as questões óbvias, não fica fazendo discussão ampla. Gente, olha, vamos tomar decisão. E o executivo precisa fazer isso e o médico faz isso muito bem, a decisão rápida. A decisão mais complexa precisa ter essa diversidade de raciocínio, porque muitas vezes isso te dá maior segurança. Não é que você não vá tomar decisão, mas você olha riscos que muitas vezes não estava no teu raciocínio. Peraí, realmente existe esse risco. Não vai mudar minha decisão, mas eu estou ciente de que isso pode acontecer num ambiente de muita complexidade. Então, isso te ajuda. Então, eu acho que cada vez mais essa diversidade... Agora, você precisa estar aberto a ouvir. Você precisa, de novo, estar mais descansado, num nível de pressão um pouco menor. Porque com pressão maior, gente, você liga o teu automático e vai, né? Porque senão não dá. Sabe um insight que me veio aqui agora, com você falando sobre gestão de risco? Eu acho que no DNA do médico está a gestão do risco à vida. É o nosso DNA, né? Assim, como você falou, se a gente entra num automático mecânico dentro de uma emergência, é para salvar a vida. Quando a gente olha para a turma de finanças, o automático e mecânico deles é a aversão ao risco financeiro, né? E é incrível isso, como, né? É só você olhar como é que está a indústria de bancos, né? Assim, super performance. Por quê? Porque é uma gestão de risco nível altíssimo. Só que, pela complexidade do sistema de saúde, como você falou, e que tem aumentado, não dá para fazer só a gestão do risco à vida sem fazer a gestão do risco financeiro, porque senão você quebra a empresa e você não tem como cuidar da vida. Talvez esse equilíbrio de você entender que uma decisão financeira pode ter um impacto na vida é importante para finanças, e você entender que uma decisão na vida que tenha impacto em finanças também é importante. Agora, se todo mundo fosse ou financeiro ou médico, seria mais fácil de gerir essas equipes, né? O problema, essa turma é diversa, né? Como é que você faz isso? É trazer o equilíbrio. Esse é um ponto interessante, né? Quando eu assumi como CEO, eu trouxe uma pessoa, um CFO, que hoje eu trabalho com ele assim todos os dias, o tempo inteiro. Aprendo muito. Da mesma forma como ele veio de fora da área médica. Ele nunca tinha atuado na área de saúde. Ele tinha uma formação ali de Embraer, de CPFL, de e Natura. Não desistiu ainda, não? Não desistiu? Não, tá firme. Tá firme. Pela complexidade. Tá firme. Porque é exatamente isso. Ou seja, isso é interessante. Veja só, eu sou uma executiva que estou há muitos anos na mesma empresa e venho da área de saúde. E eu precisava de um CFO que tivesse um conhecimento complementar. E numa empresa de capital aberto, você atua CEO, CFO o tempo inteiro. Colado. Mas que trouxesse outros conhecimentos. De outras indústrias. De outras indústrias. Óbvio que se você não tiver um respeito muito grande em toda a equipe, o respeito pelo profissional, e você estiver aberto a negociar, ouvir, né? Como você falou, o financeiro olha para o risco. Mas você tem que entender por que ele está falando isso. Porque se você não tiver caixa, você quebra a empresa. Entendeu? Então, você precisa ter essa conexão. Respeito é fundamental. Abertura é fundamental.
para isso, né? Não desqualificar, puxa vida, né? Isso é muito importante para quem realmente quer fazer gestão. E gestão significa relacionamento em todos os lados, né? Olha hoje a complexidade do mundo que a gente está, né? Exposição, reputação, uma série de outros temas que o médico, de uma certa forma, ele está exposto. Então, bacana que a gente esteja falando de outras coisas para o médico que não simplesmente a questão técnica do caso clínico, né? Não dá mais para ser médico só com a formação clínica num mundo que está ganhando ainda mais complexidade, né, Jeane? No mundo difícil, né? Que ele está interagindo com o paciente, que está interagindo com o mundo. É fato, o médico, muitas vezes, ele tem ele pode não estar exposto diretamente à mídia social, mas o paciente dele tá, o sistema onde ele está inserido tem uma questão reputacional muito forte, um mundo que cada vez mais precisa se voltar para a questão de diversidade, impactos de mudanças climáticas na saúde. O que tem a ver toda essa questão ESG? Tem que ter um impacto em saúde. O médico está inserido nisso e pode exercer um papel de protagonismo muito grande. O que tem a ver toda essa diversidade de conhecimento que a gente falou? O médico hoje ele está inserido muitas vezes em algumas organizações. Então o mundo realmente ele está muito complexo. Falar que não vai ter tecnologia, a IA ela é uma realidade. Eu estava semana passada em Nova York, assim, o investimento que está tendo nisso é muito grande. Claro que tem as suas fases, claro que tem uma parte que é hype, mas é fato que muita coisa, principalmente na área de radiologia, está sendo incorporada já. Então, estar aberto a tudo isso, o médico é muito bacana, ele está muito conectado com vários desses temas. Legal. Bom, o outro tema da sua fala que eu acho interessante a gente abordar é quando você fala sobre saber o que você quer, sobre autoconhecimento. Eu entendo, Jeane, que, como você falou, se eu decido que a carreira médica é uma carreira para mim, desde muito cedo na minha formação eu tenho um nível de pressão, de competição muito alto. E pressão e competição trazem pessoas competidoras para esse meio, e essa competição que na escola era alta, ela sofre uma seleção natural e aí no pré-vestibular era mais alta ainda, e aí na faculdade é mais alta ainda, e aí na residência é mais alta ainda, ou seja, tem uma galera competitiva, ultra competitiva, e que às vezes, e falo isso com total propriedade porque eu me vejo assim, me vi assim durante muito tempo, que você entra no automático e mecânico. E às vezes, se o mais legal é esse caminho, porque é o mais competitivo, você não parou para olhar para você sobre o que você quer, o que te faz feliz. Então, o que eu sempre pensei e queria conversar com você sobre isso, assim, na cadeira em que você está, se você não estiver ali porque você quer muito e porque tem uma intencionalidade sua nisso, você não aguenta a pressão, porque não é fácil. Como que é essa questão de autoconhecimento para você de forma super pragmática, que é sobre assim, quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso para ser feliz? Como que você olhou para isso na sua carreira? Quando que isso te tocou? Isso é interessante, Emerson. Eu vou contar aqui uma coisa que normalmente eu não falo, né? Em toda a minha... pela minha formação técnica, e como você falou, muito competitiva, todos nós, médicos, passamos por filtros e acabamos sendo treinados. De novo, temos ali alguma coisa que nos treinou para isso. E como pesquisadora, de uma certa forma, você acaba também sendo muito introspectiva, porque você está ali dentro da sua linha, dentro do seu mundo. E a partir do momento que eu comecei a fazer a minha carreira de gestão, aparecia nas minhas avaliações, aquelas avaliações que fazem com coach e tudo mais, um buraco, que era o lado interpessoal. A gente acabou de falar sobre gestão de pessoas, gestão de conflito. Você está inserido dentro de um mundo complexo, você precisa, como líder, motivar as pessoas, engajar, ter técnicas de comunicação que eu, na minha formação prévia, eu não tinha.
E isso acabou sendo um gap para mim. Do mesmo jeito que finanças, eu tive que fazer alguns programas que no início eu falava, puxa vida, eu vou perder meu tempo com isso, né? A gestão de tempo, o que eu tô fazendo aqui, né? E de uma certa forma, essa questão do autoconhecimento ela é fundamental, que é a reflexão do que você quer. Até na tomada de decisão depois de mudança ou eventual complementação de carreira. E isso, então, no início não foi para mim tão natural parar para pensar o que eu queria, né? Nesses programas de coaching, de reflexão. Mas depois eu vi a importância disso. Hoje, se fala nas organizações, não precisa ser exatamente esse nome, que é a questão da felicidade. Por quê? Porque senão você não aguenta. E não precisa ser felicidade, pode ser bem-estar, pode você estar legal com você mesmo. Saúde mental, talvez, Use a palavra que quiser. Exato. Mas isso é fundamental para a saúde mental. Porque senão a gente entra em burnout, né? Que é a palavra aí do momento, mas é um desgaste muito grande mesmo. E isso tem a ver com o teu equilíbrio, o que te traz energia, o que te faz bem. Então, de uma certa forma, é importante que nesta sobrecarga de não só pressão profissional que o médico está submetido, que é forte, né? O médico, seja nas diferentes especialidades, ele tem uma pressão forte. E o executivo tem uma pressão muito forte também, né? Dentro não só da sua jornada física, mas da pressão que você tem por resultados e por uma série de coisas. Então, ter este equilíbrio, ele é fundamental. Na minha vida, eu tive momentos que eu achava que, puxa vida, eu tô perdendo tempo, eu vou aqui publicar mais ou eu vou estudar mais. E, na verdade, não era isso que eu precisava. Eu precisava de momentos de fazer reflexões sobre o que eu queria. E a partir do momento que você faz isso, a tua tomada de decisão e você tá muito bem com aquilo é fundamental. Hoje, eu diria que no cargo de CEO é um cargo pesado do ponto de vista de pressão e de... claro, né? Não só a pressão do sistema, mas a tua tomada de decisão tem um impacto muito grande. A sua pressão sobre você mesmo também, né, gente? Exatamente, sobre a performance, sobre uma série de coisas, de responsabilidade. Eu costumo dizer para todo mundo, gente, no Fleury hoje nós temos 27 mil colaboradores e médicos. Qualquer decisão nossa precisa ser pensando no impacto que nós temos nas pessoas que atuam conosco e nos nossos clientes. Então, precisa ser uma ponderação muito grande. Mas isso posto, se você está fazendo o que você gosta, que você escolheu fazer, você vive isso tudo bem. E vamos lá, né? A gente vai viver muito tempo, mas a gente tem que viver bem. Isso é fundamental. Você precisa estar bem resolvido com você. Senão, na hora que você chega em outubro, como nós estamos agora, você já não está aguentando mais, né? E aí tem que começar o orçamento. Exatamente. Então, isso é fundamental. Então, é algo que muitas vezes não é uma perda de tempo. Pensar em você mesmo é bacana. E, Jane, você mencionou rapidamente nisso, qual foi o papel, né, nessa sua trajetória dos seus mentores? Foi uma coisa transformacional para você? Você conseguiu ter pessoas com quem você conversava sobre esse caminho ou você teve que se virar sozinha? Não tive mentores formais, eu tive mentores de vida. Por isso que eu digo, não precisa ser um processo todo rebuscado, com mentoria formal, tudo Conversas, isso. Muitas vezes. Conversas. Né? Conversas com quem você respeita e admira. Conversas que muitas vezes, num café, você consegue tocar ou ser tocado por uma pessoa que às vezes a gente não tem nem a dimensão. Quando você olha hoje, eu me vejo lembrando de pequenas conversas que para mim, dado o meu momento e a minha abertura, tiveram um significado muito grande. É claro que eu tenho pessoas que na minha carreira, seja acadêmica ou dentro do Fleury, me ajudaram muito, né? O Rui Maciel, que você conhece, ele
pela paixão que ele tem pelo Fleury e pelos médicos, e hoje ele está no nosso conselho de administração, ele me ensinou muito, porque ele trouxe a importância da cultura organizacional. E é engraçado, eu vivi e fui criada do ponto de vista de formação, tendo a cultura como algo importante. De repente eu chego em Harvard e eles estão falando de cultura. Eu falei, gente, mas por que eles estão falando sobre isso? Me parecia tão natural isso. Me parecia natural. Eu falei, como assim, né? É importante a gente discutir cultura? Porque para mim, eu fui criada dentro de um ambiente onde isso já fazia parte, né? E as pessoas explicando o que era cultura. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas é isso. Então, por exemplo, o Rui foi uma pessoa na minha vida e na minha formação que trouxe a questão de cultura, de respeito ao médico, como algo muito importante, desde a minha formação ali como gerente, né? E hoje, inclusive, eu peço muitas vezes para ele falar com algumas equipes, para contar um pouco dessa história. Para trazer essa cultura. Para trazer um pouco disso, né? Porque é uma mistura de um raciocínio, mas é uma mistura com sentimento. Porque é emoção também, né? E a gente sempre conta, dentro do Fleury, a questão do Dr. Walter Lezé, que foi secretário de saúde, que era um cientista brilhante, professor, com o Dr. Gastão Fleury, que fazia o café, que conversava com os colegas, que tinha o acolhimento. Então eu falo, não pode ser nenhum nem outro, tem que ser os dois de forma harmônica. Isso é importante. Então ele foi uma pessoa que na minha formação nunca foi um mentor formal, mas que foi um mentor de vida, assim como vários outros. Então eu não acho que precisa ter nenhuma questão de mentoria formal, mas essas conversas que têm um significado de alguma forma são fundamentais. E eu aprendo muito com as pessoas. Muitas vezes, quando você tem uma conversa, às vezes, com o seu time, o time acha que você sabe tudo. Então, assim, bobagem, bobagem. Você não sabe. Você contou a tua história, eu também tive inúmeras situações em que eu entrava na reunião, eu não sabia exatamente do que eles estavam falando. E você vai ali, né, absorvendo este conhecimento. Mas eu acredito que, no fundo, do outro lado tá igual, né? Então, ele só não admite. Então, é isso. Mas essa troca é bastante rica, Emerson. Por exemplo, hoje nesse bate-papo, o que eu espero que a gente esteja transmitindo para quem estiver nos ouvindo é exatamente isso. Quer dizer, um pouco de compartilhar a fragilidade. Porque quem olha um currículo, quem lê o currículo, acha que foi tudo mil maravilhas. Poxa vida, você fez o doutorado, você fez o pós-doc, você fez a livre docência, você fez a formação A, você fez a formação B. No fundo, a vida não é linear, a vida te leva para momentos difíceis, momentos bacanas, e assim vai. Importante é que você saiba que você de alguma forma se encontre. Eu tive momentos pessoais muito difíceis na minha vida. Acabei de passar por um momento pessoal muito difícil. Mas de alguma forma eu falei, os momentos difíceis passam. Os momentos, seja nas organizações, seja na tua vida pessoal ou na tua vida profissional, você vai ter momentos muito bacanas, então curta muito isso, valorize muito isso. E momentos difíceis que você tem que simplesmente ligar teu lado pragmático e falar, gente, eu tô passando por um momento difícil, isso vai passar, daqui a pouco vem um momento bom, e vamos que vamos. E tem que ter uma visão mais pragmática, hein? Não ficar, né, obviamente você respeitar, mas não ficar se lamentando. Exato. Foi o que a gente passou na pandemia, né? Poxa vida. O que a gente colou na porta da sala do comitê de crise uma frase que era, não há inverno que não acabe. Para todo dia olhar e saber que aquilo ali ia passar, porque senão você entra em parafuso, né? Desafiador isso, né? E você cria coragem, né? Eu lembro da frase também do Winston Churchill. Sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Isso é uma lição. Isso é uma lição. Porque quem olha acha que é só sucesso. Não. Sucesso é exatamente você passar por fases de fracasso, mas ir em frente e ter o entusiasmo. E muitas vezes
é o teu entusiasmo que vai puxar o time e é esse time que vai trazer a solução. Então, isso é muito importante também. E porque no mundo das mídias sociais e da hiperexposição que a gente tem hoje, eu converso muito com a minha filha sobre isso, né? Você olha para a parte boa, né? Eu estava conversando com ela esses dias, né? E você se compara, só que só tem a parte boa. Aí eu perguntei para ela, né? Ela faz hipismo. Eu falei, vamos olhar o seu Instagram aqui. Você postou alguma queda sua? Não, né? Você só postou fotos bonitas, dos saltos. Mas e as quedas? Da mesma forma que você não posta suas quedas, na vida dessas outras pessoas, elas têm as quedas delas que elas também não postam. Então, não ache que o mundo é esse mundo só de coisa legal, porque, o que você falou, talvez a gente posta o sucesso e o fracasso do Churchill fica por trás, né? Mas ele existe, né, Jane? Sim. E é isso que faz a gente humano e continuar lidando com toda essa complexidade e essa beleza toda. Jane, tem um ponto que eu acho bem interessante na sua carreira e que eu acho que tem muita lição por trás, é quando você faz a transição dos papéis que você vinha tendo em gestão médica para a posição de negócio, né? Eu lembro que eu ouvia muito isso, assim, não, tem que tocar negócio, tem que tocar negócio, tem que tocar negócio. Eu olhava assim, mas negócio? E de repente isso acontece, né? Você faz isso. Como é que foi esse processo? Porque foi mais um processo de aprendizado? Como foi para você essa transição? Para mim foi uma transição consciente, porque eu estava como diretora executiva médica e técnica, então de uma certa forma eu tinha toda a gestão e já estava há 5 anos nessa posição como diretora executiva médica e técnica. Já tinha, de uma certa forma, o conhecimento de como a organização funcionava, um certo domínio das áreas sob a minha gestão, né? A parte principalmente de processamento técnico, no Fleury isso é muito forte, pesquisa e desenvolvimento do planejamento das especialidades, também toda a gestão médica. E de uma certa forma, para mim, como executiva, era importante ser responsável pelo P&L. Então, eu fiz uma transição, não uma mudança de nível, mas aquilo que a gente chama de transição lateral. Eu saí de uma diretoria executiva e fui para outra diretoria executiva, então mesmo nível hierárquico, mas assumindo um outro papel, que é ser gestora dos negócios, unidades de atendimento do Fleury. E para mim era interessante isso, primeiro, de uma certa forma, eu fui me preparando para isso. E eu realmente gostaria de poder exercer este papel na sua plenitude. Então foi uma decisão consciente. Eu falei, muitas das mudanças que aconteceram na minha vida, nem sempre elas foram programadas. Veio o convite, e aí tem uma questão que eu chamo de coragem, né? De você ter coragem de se arriscar se você acredita. Então, muitas mudanças foram dessa forma. Agora, essa especificamente foi uma decisão consciente. Eu pedi para o CEO da época para fazer essa transição. E para mim foi bacana, foi muito bacana. Porque, de uma certa forma, eu já tinha esses elementos, mas eu efetivamente passei a exercê-los na sua plenitude. Eu diria que foi um momento importante na minha vida, um momento que dá aquele friozinho na barriga, será que eu estou tomando a decisão certa? Mas é isso que eu quero. E para mim foi bacana, porque isso também me trouxe muitos elementos e me deu endosso para hoje eu assumir a posição que eu tenho, né? Muito aprendizado, muita dificuldade. E eu vivi a pandemia que você citou exatamente nesse cargo, né? Então, em 2018, eu faço a mudança da cadeira de diretora executiva médica e técnica para diretora de negócios. Então, quando veio a pandemia,
Eu estava nessa função e foi aquela loucura, né? Entrando nos comitês executivos, horas e horas, tomando decisões difíceis, né? Eu me lembro lá no começo, quando a gente viu isso chegar, será que virá realmente uma onda muito grande? E de repente a gente estava no meio, né, de toda aquela turbulência, tomando as decisões, tocando a operação, colocando o drive-thru, fecha unidade, abre unidade, muda o modelo, vai para a casa do cliente, tudo mais. Então foi um período muito rico, muito intenso. E aí em 2021 eu assumo como CEO. Jeane, se a gente pegar, né, se a gente usar a inteligência artificial, gravar esse episódio aqui, colocar os prompts lá para fazer uma trilha, você tem uma trilha de carreira, você tem os principais pontos aqui que eu anotei, networking, autoconhecimento, gestão financeira, gestão de pessoas, ou seja, você deu uma trilha. E agora você está lá, como você falou, numa posição que pode parecer bacana, quando você olha a Jeane no Valor Econômico como executiva do ano, mas que tem toda uma história por trás que é muito pesada, muito pesada. Então, assim, você sabe que eu tô há 4, 5 meses em transição de carreira e eu olho pro lugar que eu tava e eu sinto um pouco de pena de mim mesmo, porque é uma responsabilidade gigante. Mas, como você falou, com muito desenvolvimento, com muito autoconhecimento. E agora? O que vem pela frente para a Jeane desse processo, de um período em que você tem uma exposição para o bem e para o mal muito grande, um nível de responsabilidade gigante, como você falou, são 27 mil colaboradores, mas se você considerar as famílias, são provavelmente mais de 100 mil pessoas que uma decisão sua impacta, sem contar o volume gigante de pacientes. Que você vê hoje como os próximos passos do desenvolvimento, não profissional, mas pessoal da Jeane? O que você olha para os próximos passos que vem agora? Primeiro que eu estou numa fase bacana de talvez ter passado por uma fase inicial. Os primeiros anos como CEO não são simples. Provação, né? Como não são para qualquer mudança, qualquer posição. Porque primeiro, você tem que entender a complexidade onde você está inserido. Em qualquer situação, né? Pega um médico que está entrando num novo hospital, né? Como é que funciona isso? O que é isso? Vou voltar aqui, né? Exposição a um mercado de capitais que não está fácil pelo macroeconômico, mas com certeza eu também tinha e fiz no início da minha gestão um movimento no segundo ano que foi lançar uma combinação de negócios que foi grande, né? Então eu passei um ano aí fazendo um processo de integração entre Grupo Fleury e Pardini, que foi uma experiência fantástica. Hoje eu olho para trás e vejo tanto que teve de dedicação, de horas, de energia para fazer isso, que foi muito grande. E o momento que eu tô hoje é um momento em que eu tento tirar um pouco de peso das minhas costas, né? Que talvez este processo todo de começar uma função te traz um peso maior e espalhar isso para toda a nossa equipe. Isso é bacana. Isso é um momento bacana também, né? De ter ali no corpo executivo e eu estar um pouco mais leve. De ter todo o time executivo, porque é fato que a gente tem um time executivo muito bom e muito complementar. Então não precisa estar só nas minhas costas, certo? É um time. É um time. É isso. E se a gente joga como time, você fica mais leve nisso tudo. Ter esse entendimento também é uma maturidade, em todos os momentos, né? Os nossos colegas médicos que às vezes estão ali, né, se sentindo... Se ele falar, puxa vida, eu tô dentro de um time, estabelecer relação de confiança, tudo isso também torna um pouco mais leve, tá, Emerson? Então, esse é um ponto interessante
do meu momento. Você falou um ponto interessante também, até para os nossos colegas, que nem sempre a gente tem a leitura de que networking é importante, principalmente mulheres. Mulheres, às vezes, como elas têm muita dedicação familiar, nem sempre elas acham que o networking é importante. Networking é muito importante. Essencial. É essencial, mas não falam isso para o médico. Não contam isso para o médico. Ele vai descobrindo isso sozinho. E não ensinam, né? Também como fazer. Não ensinam exatamente isso. E não tem tempo. E não tem tempo porque ele está muito dedicado na sua profissão. Então, muitas vezes, e na carreira executiva, a gente vai meio que pegando isso também, né? O quanto é importante. Hoje eu realmente tenho ali uma visão da importância e da dedicação. Porque a depender do teu perfil pessoal, você não gosta de fazer, né? Eu sou uma pessoa mais introspectiva. Então, de uma certa forma, eu precisei ter essa visão mais ampliada da importância disso. E hoje eu faço isso com muita naturalidade, né? Mas você também precisa ter disposição, energia para fazer isso, né? Então, às vezes, você passa a ter um papel menos interno e mais externo, que é realmente representar a instituição, fazer esse relacionamento, porque internamente você já amadureceu muito o time, e o time está muito maduro, e você tem essa questão de relação de confiança. Então, talvez seja este um ponto aqui. São papéis diferentes que a gente exerce dentro de uma mesma função, em momentos diferentes. E todos importantes, né? E o que eu acho que você, te conhecendo, você tem a clareza de que você, como CEO do Fleury, você não tem um time executivo que trabalha para você. Você trabalha para eles. E isso muda completamente o jogo. E o que você está dizendo agora, vamos trabalhar um pouco mais todo mundo junto, porque a sua função de CEO, ela é muito relevante para fora também, né? Então, você vai ter que equilibrar isso, né? E isso também tem a ver com a parte médica. Quando a gente fala sobre uma gestão médica, eu digo para todos os gestores médicos, e eu falo isso para os nossos médicos, o meu papel aqui como CEO é que vocês estejam felizes. É verdade. Porque o médico, ele precisa estar satisfeito com a instituição, trabalhando. É ele que traz a receita, é ele que traz o resultado, é ele na sua função que faz isso. Então, muitas vezes o médico acha que os gestores estão lá para mandar nele, mas não. Não é. Ao contrário. O médico tem um papel fundamental na área de saúde, né? E os gestores precisam entender isso. E eu digo isso para todo mundo. Os médicos precisam estar trabalhando bem, tendo as agendas, tendo as condições de trabalho, para que eles possam exercer na sua plenitude. A partir do momento que você entende que todo mundo tem o seu papel, então não é porque eu estou numa posição de CEO que eu tenho alguma situação diferente. Eu tenho um papel. Assim como o CFO tem um papel, assim como o gerente de unidade tem um papel. Na hora que eu entro em uma unidade de atendimento, eu peço licença. Óbvio. E eu pergunto para a coordenadora de unidade. Porque naquela situação é ela a líder. A gente está lá para ouvir, a gente está lá para aprender. Então, ter esta visão é muito importante, né? Então, eu simplesmente estou exercendo um papel. Este papel é importante, que eu tenha um relacionamento institucional, que eu tenha um relacionamento com o mercado de capitais. Mas todo mundo dentro da organização tem um papel. E o médico tem um papel fundamental. E a partir do momento que você entende essa complexidade, você respeita e exerce muito bem o seu papel dentro daquele organismo, né? Vamos voltar para o organismo. Se não tiver todos os órgãos aqui humanos funcionando bem, a coisa não vai bem. Então, assim, todo mundo tem o seu papel. É isso. Você pode até mudar, né? Você pode até falar, eu estou como médico, depois eu vou estar como gestor. Não gostou, volta a ser médico, tá tudo certo. Mas exerça bem o seu papel. É importante para isso funcionar legal. Bom, Jane, incrível.
Queria te agradecer muito por esse bate-papo. Você sabe que é engraçado que a gente começou essa transição para gestão quase no mesmo ano e a gente foi para a cadeira de CEO no mesmo ano, com diferença de poucos meses. E para mim, ter o Fleury, né, a gente sempre foi concorrente na pessoa jurídica, mas sempre a gente se deu super bem, sempre esteve muito próximo e trocando, e você poder conversar com pessoas que estão com desafios parecidos foi muito bom. Mas o mais importante para mim é que no desafio que eu tinha um concorrente que era o estado da arte naquilo que eu precisava fazer. Então é mais fácil você copiar os outros do que você querer inventar a roda. E ter o Fleury, que há quase 100 anos faz uma medicina estado da arte, sempre foi muito bacana, porque eu tinha em quem me espelhar, eu sabia onde é que o que era considerado estado da arte em medicina diagnóstica no Brasil, e foi o Fleury que criou isso. Então, parabéns por você ter pego esse bastão, né, da turma que fundou, do Dr. Rui que você falou, e provavelmente você vai ser o Dr. Rui daqui a um tempo, né, porque essa cultura que você falou que o Rui consegue transmitir, por toda essa vivência você vai ter. E isso me dá mais conforto ainda, que o Brasil vai poder contar com medicina diagnóstica de altíssima qualidade, porque é o DNA de vocês. Isso não tem como mudar. Então, acho que o Fleury é muito feliz em ter, assim como teve as gerações anteriores, ter você agora nessa corrida de bastão, mantendo a qualidade técnica, e isso faz com que todo o mercado se eleve, porque se um começa a perder qualidade, os outros também podem tender a perder. Então, queria te dizer que seja o Grupo Fleury como empresa de medicina diagnóstica, seja você nessa carreira, sempre foram um espelho muito grande para mim. E se vocês olharem o que você conversou um pouco aqui, esses espelhos são o que ajudam a gente a crescer, aprender, desenvolver. Então, muito obrigado por ter compartilhado a sua história. Sem dúvida, gravar isso aqui, colocar com AI, dá para criar um MBA aqui, uma carreira. Então, queria te agradecer e que você deixasse a sua mensagem final aqui para os nossos médicos executivos aqui da saúde do Brasil. Bacana, Emerson. Você falou uma verdade que eu falo todos os dias para todos os times no Fleury. O nosso papel é transitório. E isso traz, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de você manter um legado de uma organização de quase 100 anos que está olhando para o futuro, mas também uma leveza de que eu estou colocando um bloco aqui e não sou eu que vou definir tudo, pelo contrário, eu sou mais um que está contribuindo para uma trajetória de uma instituição muito forte. Concorrência é fundamental. Isso faz com que cada vez mais a gente se estimule, a gente busque subir a régua. Isso é muito bacana. Então, ter você também... e a gente teve vários momentos de interação. Eu falava, Emerson, você não roube os médicos do Fleury. Eu preciso, Giane, são os melhores. É muito bacana, é um respeito muito grande, é uma admiração muito grande por você como profissional, e uma admiração maior ainda agora que você está fazendo essa iniciativa de compartilhar isso com os colegas médicos, que muitas vezes podem ter algumas dúvidas. Então, para mim, foi uma grande honra estar nesse grupo de entrevistados. Eu super agradeço. Espero, de alguma forma, ter contribuído com alguma coisa. Não tenho nenhuma pretensão aqui, mas com a reflexão da minha própria vida, compartilhando a minha história. Então, super obrigada e parabéns, Emerson. História sensacional, né, turma? Incrível. Para vocês verem que a jornada do médico vai muito além das salas cirúrgicas e dos consultórios. Ela pode impactar de forma em grande escala gestão, liderança, inovação, empreendedorismo. Só depende de você. E essa transformação, não esqueça, ela começa na mentalidade, mas ela acontece na ação. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com os colegas que vão ver valor também nesse conteúdo e comente. Traga seus comentários, isso sem dúvida vai gerar ainda mais desenvolvimento nesse podcast e nos seus próximos episódios. Nós nos vemos no próximo episódio. E não esqueça,
Pense grande, lidere com coragem e faça a diferença. Muito obrigado, turma!